Trechos complementares. Importância da responsabilidade e do comprometimento em uma atividade assistencial. O cumprimento do dever é um atributo dos espíritos maduros. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. O dever. A irresponsabilidade em relação aos deveres inviabiliza a atividade assistencial. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Jacob, Francisco Cândido Xavier, Voltei de volta. Dificuldade no intercâmbio. A espiritualidade maior se mobiliza na capacitação de trabalhadores responsáveis. O trabalhador sincero e eficiente recebe recursos cada vez mais vastos. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências mal-sucedidas e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontra as atividades do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, capítulo 43, antes da reunião. A equipe espiritual trabalha com antecedência. Amplos preparativos conduzidos pelos ceareiros do bem para a atividade assistencial. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, capítulo 46, Aprendendo Sempre. Descrição espiritual dos preparativos da reunião doméstica na casa de Dona Isabel.
Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, capítulo 43, antes da reunião. Espiritualidade maior planeja a atividade assistencial com muita organização. O êxito do trabalho exige pontualidade e responsabilidade aos compromissos. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade, começou como de hábito a inquirição, perguntando respeitosamente: "O amigo permanece frequentemente aqui?" "Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Conta com muitos cooperadores? Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum? Perfeitamente, tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama a experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, Serviço de Passes.